inconsciente é uma das grandes descobertas da psicanálise, uma descoberta básica. A gente pode dizer, em termos de epistemologia, que é o estudo do conhecimento humano, né, que houve um corte epistemológico aí no trabalho de Freud com o advento do conceito de inconsciente. Quer dizer, o filósofo que antes ficava fazendo especulações ou tentando observar de uma maneira isenta, científica, né, o mundo externo, né, ele tem uma parte interessada nessa observação, que é observar aquilo que possa ser observado segundo a defesa dele determina em relação principalmente à repressão dos impulsos sexuais e destrutivos que estão motivando a própria pesquisa filosófica, né? Então, toda pesquisa filosófica tem uma ligação com essa grande filosofia básica, que é a busca, né, do prazer, que é a busca do alimento, que é a busca da sobrevivência, né? Então, todos esses grandes movimentos do ser humano estão presentes em qualquer filosofia, em qualquer filosofia, qualquer literatura, qualquer atividade humana está direta ou indiretamente implicada nessa procura de prazer, né? Nessa procura de evitar o desprazer também. Então, o que é o inconsciente? É aquilo que não é consciente, é aquilo que não pode se tornar consciente. É aquilo que fica fora da consciência, mesmo que não seja por ação da defesa, no sentido de evitar que se torne consciente, né? Quer dizer, ou em outras palavras, existem coisas que não provocariam desprazer e que, por serem frágeis, por serem assim, não importantes do ponto de vista de mobilização de sofrimento, né, por exemplo, de desprazer, né, para o psicossoma, para o ego, essas coisas ficam inconscientes, continuam inconscientes, porque não tem força, né, por exemplo, para chegar até a consciência. Essa é outra ideia também muito importante que ele desenvolve no capítulo 7 de O Inconsciente, em 1915, em que uma representação psíquica, para ela se tornar consciente, ela tem que estar forte, ela tem que estar hipercatexizada. Ela tem que estar com a quantidade de catexia muito forte a nível de coisa, e tem que haver uma confirmação, uma hipercatequização dessa representação com a representação de palavra correspondente. Então, se essa palavra com essa coisa se juntarem, isso chama a atenção da consciência, a coisa se torna consciente. Então, é óbvio que os mecanismos de defesa podem agir, e é assim que ele explica, né, retirando a catexia, né? Se você retirar a catexia da palavra, não tem como a coisa hipercatexizar, porque ela precisa da catexia da palavra para ela se tornar forte, hipercatexizada, ao ponto de chamar a atenção da consciência. Então, se tirar a catexia da representação de palavra, você vai ter uma evitação neurótica, né, digamos assim, da conscientização. E se o mecanismo de defesa tiver que apelar para retirar a catexia da coisa, porque aí já a coisa pega, porque você, no momento que você retira a catexia da coisa, você retira o parâmetro de comparação com a coisa semelhante a ela, que daria um teste de realidade positivo. Então, a realidade depende dessa catexia da coisa. Então, no momento em que a defesa retira a catexia da coisa, é um mecanismo de defesa psicótico. Geradores se tornam psicóticos com perda da realidade. Tá? Mas, de qualquer maneira, o mais importante não é nem isso que nós estamos falando. O mais importante é a coisa que está lá em 1905, de serem mecanismos de defesa que são distônicos. Mecanismos de defesa do ego que são distônicos em relação à continuação do progresso do impulso no sentido da conscientização e da descarga psicomotora do mesmo. Tá? Então, a defesa impede a descarga psicomotora desses impulsos, né? E por retirada da catexia da representação de palavra numa situação neurótica, ou por retirada de catexia da representação de coisa numa situação psicótica, apelando, né? Apelando e mesmo perdendo
o princípio de realidade. Quer dizer, o princípio de realidade, ele pode ser abandonado, pode ser ignorado, desde que se consiga evitar a conscientização desse impulso, mesmo retirando a catexia de coisa, a qual nutria a representação que está sendo reprimida. Tá? Então, tudo isso é explicado na teoria psicanalítica. Voltando ao vídeo que nós estamos falando, como ler Freud, então essas coisas básicas têm que ser discutidas, vistas, né? Eu não posso sair aceitando qualquer versão aí a respeito do aparelho psíquico, né? Da alma humana, da mente humana, só porque o cara acha que tem que ser daquele jeito, então tem que ser daquele jeito. Não é assim, não pode ser assim. A gente precisa ter respeito, né, pela descoberta da psicanálise, de discernir através dos textos de Freud, através da experiência psicanalítica, da experiência, né, no tratamento com as pessoas, né, você discernir aquilo que é fato daquilo que é especulação. Eu não posso ter uma ideia lógica, lógico-formal, racionalizada, intelectualizada e querer, na marra, fazer com que aquela ideia se generalize para todas as coisas, como Adler fez, por exemplo, com a vontade de poder. Como Jung fez com a libido mônada. Como Lacan fez com o desejo do outro. Tá? Então, essas ideias não podem ser, digamos, aceitas como sendo explicações generalizadas quando elas ignoram completamente, inclusive nem trabalham, nem fazem menção nenhuma, nem se preocupam também em dar nenhuma referência em relação às duas pulsões que existem, né, no psicossoma do ser humano, que são a pulsão de morte e a pulsão de vida. Aí essas especulações às vezes chegam a um ponto, né, digamos assim, de alienação da realidade tal, que tem gente que fica dizendo, não, só existe pulsão de morte é boa, pulsão de morte faz bem. Quase que só falta falar que pulsão de vida faz mal, pulsão de vida não serve. Não, o inconsciente é aquilo que não está na consciência e a principal descoberta da psicanálise a esse respeito é que esta situação, né, de inconscientização das coisas mais importantes da nossa vida psíquica, né, ela é um produto adquirido para evitar o desprazer, para manter a possibilidade de sobrevivência do indivíduo.